Glória a Deus, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, como já oraram todo mundo, pode tomar os assentos de vocês, a glória de Deus. Vou pedir para que vocês abram uma Bíblia Sagrada no livro do profeta Sofonias. Alguém vai falar, pastor, está no Novo ou está no Antigo? É Antigo Testamento, amém? Glória a Deus, abaixa um pouquinho para nós aqui o nosso retorno, querido, por favor. Aleluia. Livro do profeta Sofonias. Aleluia. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Livro do profeta Sofonias, estamos terminando, para a glória de Deus, o Antigo Testamento. Restando-nos apenas 3 livros: Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, é uma grande alegria entender e saber que nós conseguimos terminar o Antigo. Agora vai vir o Novo, né? Tem mais 27 livros para a gente aí. E quando a gente completar 7 anos, já estudamos toda a Bíblia Sagrada de forma pelo menos panorâmica, né? E o Senhor tem colocado ao nosso coração também de trabalhar algumas questões de séries na igreja. E quem sabe a gente vai implantando isso daí no decorrer do desenvolvimento desta obra. Todo mundo encontrou, irmãos? Glória a Deus. Eu acho que... Cadê o tecladista? Não quer tocar hoje não, filho? Ô, varão. Não quer vir? Manda o guitarra. Manda o guitarra que ele toca aqui para mim, para o pastor hoje. Palavra do Senhor, vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias. Diga comigo, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Versos 2: inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Diga comigo, meu Deus. Deus vai destruir o quê? Arrebatarei os homens, os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, os tropeços com os ímpios, exterminarei os homens de cima da terra, diz, versos de número 14, o grande dia do Senhor está perto, se apressa muito a voz do dia do Senhor, amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, de ânsia, de alvoroço, de desolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Para corroborar com essa palavra, eu quero ler com vocês também segundo livro dos reis, porque o profeta Sofonias recebeu essa profecia nos dias do rei Josias. Vamos tentar entender o contexto no dia do rei Josias. Segundo livro de Reis, capítulo de número 22. Capítulo 22 não, capítulo 23. Versos de número 4. Nós vamos pedir para algum obreiro, por favor, Marinho, conversa com as tias lá para conversar com as crianças, que a sopa está chegando. Quem está com vontade de comer uma sopa aí, irmão? Mas a sopa não diz respeito a vocês hoje. Hoje vocês vão comer feijoada aqui, ó. Vão se alimentar de... Quem gosta de feijoada aí, irmão? E é completa essa feijoada aqui, hein? Eu gosto da light, mas hoje é completa. Amém? Minha amiga Luana nunca mais me chamou para comer uma feijoada light, né? Mas eu creio que Deus vai tocar nela semana que vem. Irmão, escrito está, capítulo 23, versos 4. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo. Se tirasse da onde? Do Senhor, todos os utensílios que se tinha feito para Baal, para o bosque, para todo o exército dos céus. Os queimou fora de Jerusalém, e nos campos de Cedron levou a cinza deles a Betel.
também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá, ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todos os exércitos dos céus. Também tirou da onde? Da casa do Senhor o ídolo do bosque, para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, desfez em pó, lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos de Israel, os filhos do teu povo, melhor dizendo. Também derrubou as casas dos prostitutos cultuais que estavam nas casas do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo dos bosques. A todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá, profanou os altos em que os sacerdotes incensavam desde Geba até Beceba, derribou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e que estava à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio dos seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Nom, para que ninguém fizesse passar o seu filho ou sua filha pelo fogo. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã, Meleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre os terraços do cenáculo de Acaz, os quais fizeram os reis de Judá. Como também o rei derrubou os altares que fizeram Manassés nos dias nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmigalhados, os tirou dali e os lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. Quer que eu pare, irmão? Isso aqui está tudo dentro da casa de Deus. O rei profanou também os altos que estavam de frente da mão direita do monte de Macite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação do Sidônio, a Quemos, a abominação dos Moabitas, a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as estátuas, cortou os boques e encheu o seu lugar com os ossos dos homens. Também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar Israel, juntamente com aquele altar também o alto derribou, queimando o alto, e o pó o desfez e queimou o ídolo do bosque. Virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, enviou e tomou os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou conforme a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus quando apregoara estas palavras. Então disse: quem é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá. Apregoou estas coisas que fizeste contra este altar em Betel. E disse: deixai-o estar, ninguém mexe nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos dos profetas que vieram de Samaria. Demais disso também Josias tirou todas as casas dos altos que havia na cidade de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a sua ira. Ele fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos que ali estavam sobre os altares, queimou os ossos de homens sobre ali, e depois voltou E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Pai, diante da tua presença, acabamos de fazer uma leitura, Senhor, de 2 livros, Pai. Lendo o livro de Sofonias, onde nós estaremos ensinando de forma panorâmica o propósito e o objetivo e o tema central do livro de Sofonias, mas contextualizando a profecia de Sofonias, que recebeu essa palavra nos dias de Josias. E nós estaremos hoje estudando um pouco da história de Josias para entender a profecia de Sofonias, porque o Senhor foi tão rigoroso e tão severo, ameaçando, destruindo aquele povo. Pai, que esta mensagem, que outrora foi de grande valia para a nação de Israel, ela possa ser também de grande valia para nós que estamos aqui presentes, também que temos as nossas demandas e as nossas necessidades, Senhor, a serem supridas. Que o Teu Espírito me conduza uma vez mais, Senhor. É o desejo do meu coração. Faço essa oração em o nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, quem pode aplaudi-lo nessa noite? Eu vou pedir para que os irmãos deixem a sua Bíblia aberta no segundo livro de Crônicas, capítulo 34. Hoje nós vamos estudar de forma panorâmica o livro do Sofonias. Alguém já pregou alguma vez sobre o livro do Sofonias? Tem algum profeta aqui? Temos ali o Otinebe. Hoje estaremos falando um pouco sobre este livro e mostrando um pouco da sua importância para nós, né? E é um livro que está dentro de um contexto muito significativo, e nós vamos aplicar. Eu peço-lhe a atenção devida no início dessa introdução, porque para que você consiga entender o que Deus quer tratar conosco aqui hoje. Um ponto importante é que quando eu penso em um livro da Bíblia, esse livro está, para que você possa entender aqui, trocando em miúdos, Sofonias está em um dos pontos mais difíceis da história de Israel. O momento que Sofonias está profetizando é é o pior momento da história, aonde, ainda que a sua reforma que vai acontecer, não por Sofonias, mas por Josias, é um dos períodos críticos da história de Israel, sendo que Josias será o último rei que fará alguma coisa boa para Deus. Eu poderia listar, eu não quero nem levantar aqui os 19 reis que foram líderes do reino do norte. Nenhum líder desse fez o que era reto aos olhos do Senhor. Nenhum deles fizeram. Porque quando a gente olha para essa história, olha o tema do livro: a grande ira do Senhor e a redenção do dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia, para aqueles que querem entender um pouquinho da escatologia, livro Manual de Escatologia, de Duí de Pentecoste. O dia do Senhor, ele se inicia quando a igreja será arrebatada. E tudo que virá depois do arrebatamento da igreja, a grande tribulação, todos os juízos que Deus virá sobre a terra, ele é denominado na escatologia como o dia do Senhor. Ainda que no período de Sofonias está também falando de uma destruição eminente para o povo na época. Mas ele estava dizendo, olha, virá ainda coisas futuras do tratamento que Deus tem com este povo. Aí quando você pensa e fala assim, pastor Renato, o que o senhor está querendo falar conosco hoje aqui? Irmão, no estudo desse livro eu fiquei preocupado. Porque eu não sei se vocês sabem, mas quando Deus deu os 10 mandamentos para o povo de Israel, um mandamento específico, um apenas específico, Deus disse que a quebra daquele mandamento, ele traria maldição sobre a cidade, sobre o povo de Israel, até a 4ª geração dos que o aborreciam. Eu não sei se você já viu isso na Bíblia. Nós temos quantos mandamentos? Nós temos 10 mandamentos. Porém, um mandamento exclusivo, Deus falou assim, olha, se vocês fizerem isso e quebrarem esse mandamento, eu vou trazer uma maldição hereditária até a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas eu também vou fazer, exercer misericórdia até 1000 gerações daqueles que obedecem a minha palavra, obedecem o meu nome. Pastor Renato, que mandamento é esse? Não farás para ti imagens de escultura. Não faça nada semelhante que está no céu, na terra. Não se curve, não preste culto. Porque se vocês fizerem isso, eu vou trazer uma maldição sobre vocês, sobre a vida dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Havia uma palavra de Deus liberada.
E quando você olha no Antigo Testamento, qual era o maior pecado do povo de Israel? Qual era, irmãos? Vocês acham que é a prostituição? Sendo que prostituição era condenado. E quando digo prostituição, entre um homem e uma mulher. Você acha que é só apenas tomar o nome de Deus em vão? Irmãos, um dos pecados que levou Israel para ficar na Babilônia é uma coisa chamada idolatria. Idolatria consiste em você tirar Deus do seu trono e colocar outro Deus naquele lugar. É onde você tem a sua prioridade. É onde você coloca toda a sua força, toda a sua energia. Não foi essas as palavras de Deus. Ame a mim de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a força e de todo o seu entendimento. Exigências divinas para o povo que se chama pelo seu nome. Porém, quando nós olhamos para essa história, quando a gente olha para essa história, a gente vai observar que o Sofonias está em um dos piores períodos dessa história, da história de Israel. E ele tem uma mensagem, não é uma mensagem tipo assim, olha, Deus está querendo ensinar, não. Ele já chega dizendo, Deus vai acabar com tudo, irmão. Simplesmente pelo quê? Eu mostrei um pouco do que o povo estava fazendo. Ei, olha para mim aqui. Se naquela época o pecado do povo consistia em adorar outro Deus, e quando você adora outro Deus, Deus chama isso de prostituição. Chama o quê? Diga comigo, prostituição espiritual. Isaías já dizia, 54, o teu criador é o teu marido. Se eu sou casada, como que eu posso me envolver com outra divindade? Como que eu posso dobrar o meu joelho, oferecer um filho como Salomão ofereceu ao rei Moloque? Como que eu, sabendo de um Deus tão grande como o meu, poderoso, eu acabo indo a uma divindade, dobro o joelho e a sirvo-a? Como? Israel cometeu um grande pecado, um pecado muito grande. Mas o que você pensa quando alguém peca? Vamos fazer o seguinte, eu abandonei a Deus. Eu coloquei nos status da época, olha, eu não sirvo mais ao Senhor. Eu não tenho compromisso com Deus. Eu sirvo aos deuses dos cananeus. Eu sirvo os deuses dos moabitas. Eu não tenho mais pacto com o Senhor. Eu abandonei a linhagem de Israel. Não. Eles continuam servindo essas imagens, mas eles continuam fazendo sacrifícios. Eles continuam indo para o templo, eles continuam dando dízimo, eles continuam dando oferta, eles continuam dizendo o templo do Senhor, templo do Senhor. Eles continuam vivendo uma vida de hipocrisia, que nem ele mesmo acredita. Vive uma vida totalmente distante e basta, não só foi dentro de sua casa, não foi só nos arredores de Jerusalém, eles trouxeram para dentro do templo também. Eles colocaram imagem de escultura dentro do templo. Não estava mais a arca da aliança, porque Josias vai trazer a presença de Deus para dentro do templo. Não tinha mais nada dentro do templo, mas é nessa hora que Deus vai levantar um profeta dizendo, essa farra vai acabar. É nessas horas que Deus levanta homens compromissado com a sua palavra. Tem alguém aqui compromissado com a palavra? Eu falei hoje no período da oração, nós precisamos, meus amados irmãos, vencer a síndrome de Elias. Deus falou, Elias, o que fazes aí na caverna? Ele disse, Senhor, mataram todos os
teus profetas, só fiquei eu. E quando você acha a última bolacha do pacote, Deus estava dizendo: Elias, volta pelo caminho que você veio, porque eu não mandei você fazer isso. Pega o teu óleo, pega o azeite, vai ungir Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, Eliseu, profeta, no teu lugar. E te digo mais, ainda tem 7.000 que não dobrou o seu jugo. Cadê os 7.000, meu amado irmão? Que não se curva diante de Baal, independente das tentações, eles continuam fiel ao Senhor. Não, eu poderia adorar essas imagens e abandonar Deus. Poderia ser igual o filho pródigo. Eu vou sair da casa do pai e eu vou viver a minha vida. Eu quero o que é meu e está tudo certo. O ruim é você adorar todas essas porcarias e continuar vindo para o culto como se nada tivesse acontecido. Gravíssimo é o seu estado espiritual. Aí eu comecei a pensar hoje, eu falei, se no Antigo Testamento o pecado mais combatido pelos profetas no ministério profético era a idolatria, qual é o pecado que mais a igreja comete nos dias de hoje? Você já pensou? E continuamos vindo para o culto. Eu encontrei um texto na epístola de Tiago, irmão de Jesus. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, não tem problema. Você quer ser amigo do mundo, não tem problema. Constitui-se inimigo de Deus. João, discípulo amado, disse: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não vem do Pai, vem do mundo. E as suas concupiscências com o mundo passa. Mas quem faz a vontade de Deus, esse sim, permanece para sempre. Será que nós não estamos amando mais o mundo do que a Deus? Faça uma análise da sua vida, meu amado irmão, não do irmão que está do seu lado. Analise seus passos. Você respira mais o céu ou você respira mais a terra? Pastor, conta para mim, pastor, um pouco do que seria amar o mundo. Calma, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Tem uma semente específica, não é todas. Tem uma semente específica que caiu numa terra específica. No meio do caminho, nem penetrou, coração durava e toma. No meio das pedras, cresce rápido, mas não consegue criar raiz. Bate o sol, queima rapidinho, seca aquela pequena árvore que está surgindo. Mas existe uma terra específica que tem espinho. É uma terra boa, mas tem o que na terra? Diga comigo, a terra é boa, mas tem espinho na terra. E quando você joga semente naquela terra, a semente começa a querer frutificar. E o espinho sufoca, para que a semente não produza. Não vai conseguir produzir, porque o que tem dentro da terra? Disse-lhe Jesus. Os discípulos falaram: explica-nos a parábola do semeador. Sabe quem é a parábola do semeador? É aquele que recebeu até a palavra de Deus, está querendo até frutificar, mas os prazeres do mundo, as riquezas do mundo, as seduções das riquezas, atrapalha o crescimento. Mas está no culto, faz parte da membresia da igreja. Jesus, no seu sermão da montanha, disse: é impossível servir a dois senhores. Servir quantos?
É impossível. Jesus denominou a riqueza de um Deus. E o que consiste a idolatria? É você tirar Deus do seu trono. É você substituir por outras coisas. Pastor, porque eu não consigo orar? Não consigo orar porque Deus não é a sua prioridade. Eu não consigo ler a Bíblia porque Deus não é a sua prioridade. Eu não consigo me envolver porque Deus não é a sua prioridade. Porque, como disse Davi, uma coisa pedi, mas essa eu vou buscar. Eu vou habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É uma vida de renúncia, irmão. Porque se eu fazer tudo que me dá na telha, eu não estava casado. Se eu fazer todas as vontades que eu tenho, eu não era pastor de igreja, eu não era referência para a família, eu não era referência na teologia, eu não seria. Você acha que quando vem a prova, a luta, pode bater um pensamento de parar? Eu falo, tem tanta gente olhando para mim. Não é eu parar, é muita gente que se espelha. Tem muita gente que chama a gente de referência. Tem um grupo de pessoas olhando para você. Então eu vou falar, Senhor, me dá força. Senhor, me ajuda nessa caminhada. Senhor, me ajuda a ser fiel um dia a mais. Eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, Senhor. O que me preocupa é a gente espiritualizar o profano. Como que um crente, irmão, que se diz que é crente, continua mentindo, dando um falso testemunho, bebendo, fumando, roubando, fazendo tudo que é errado, e chega aqui, está tudo certo. Será que nós não equiparamos ao povo de Israel com a mesma patifaria? Põe para mim, por favor, Medianita. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 7. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 7. Versos de número 9. Aleluia. Jeremias capítulo de número 7, põe para nós aí, até o versos de número 11. Toda a igreja lerá. 1, 2, 3, está na tela, vai. Espera pelos mais devagarzinho, irmão, vai. Tá? Quem escreveu foi Jeremias e veio a mim a palavra do Senhor nos dias de Josias. É o pior cenário. Aquela religião hipócrita. Se Deus dependesse de você para salvar o mundo, como que estaria esse mundo? Com as suas atitudes, o que você está hoje? Em todos os aspectos. Não, vou me preparar. Então você já perdeu, irmão. A igreja está aqui, ó. Você sabe que Jesus não voltou ainda, conforme a segunda epístola de Pedro, capítulo 3? Porque Ele não quer que alguns se percam. Não quer que alguns se percam, mas que todos venham se arrepender. Por isso que Ele é longânimo. Deus falou assim, ainda tenho que salvar alguém da sua família. Eu não voltei ainda por causa disso. Tem alguém na sua casa que eu quero transformar ainda. Tem alguém lá, eu quero, dentro da sua família, eu quero salvar ainda. É por isso que eu não voltei. Eu já poderia ter voltado, mas eu estou aguardando um pouquinho. Mas será que não está na hora de a gente sair daqui, se despertar e falar, Senhor, eu preciso fazer algo para Ti. Eu preciso ser relevante, Senhor. Eu preciso fazer algo para Ti agradar, ó Deus de Israel.
A autoria, sofonia, significa o Senhor esconde, o Senhor ou protege. Essa proteção da justiça do dia do Senhor está perto. Interessante, quando nós olhamos para essa história, está bem pequenininho, acho que você não vai conseguir enxergar. O profeta é identificado no primeiro versículo como trineto de Ezequias. E vale lembrar que Ezequias existe 5 reis que fizeram reformas. Diga comigo, reis que fizeram reformas espirituais. Eu não sei se eu vou lembrar todos, mas tem o Asa, tem Joás, tem o Ezequias, tem o Josias. Agora o outro eu não lembrei. Citei 4 aqui, mas são 5 na totalidade. Que fizeram um trabalho de reforma espiritual. Ezequias, ele removeu algo que Moisés levantou no deserto quando o povo saiu do Egito. Alguém sabe, menina? Uma serpente, lembra? O povo estava no deserto, Guilherme, e serpentes vinham, víboras vinham, mordiam o povo. Moisés levantou uma serpente no deserto, uma cobra de metal, fez e disse, olha para ela, porque quando você olhar para ela, vocês serão sarados. Era um tipo de Cristo, porque Evangelho de João, capítulo 3, versos 14 diz, assim como a serpente que Moisés levantou no deserto, assim será, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então era um tipo de Cristo. Pasmem, eles colocaram o nome na cobra, o nome dela se tornou Neustã. Passou o rei Davi, passou o rei Saul, que foi o primeiro, passou o rei Davi, passou Salomão, passou Roboão. Quando divide as tribos, lembra que Israel está unido. 10 tribos no comando do rei. Saul comandando 10. Você tem 12, melhor dizendo, as tribos. Você tem Davi comandando as 12. Salomão comandando as 12. Quando Salomão morreu, o filho dele, Roboão, perdeu 10. Perdeu quantos? 10. Eu não consegui fazer 10 porque eu estou com o microfone na mão, né? Porque alguém já falou, mas é 5 aí. Calma, irmão. Eu vou soltar o microfone aqui e fazer 10. Pegar não dá, né? Perdeu 10 tribos. As 10 tribos, preste atenção, diga comigo, implantando a idolatria. Olha bem para mim, Saul está comandando Israel todo. Davi comandou todo Israel. Salomão comandou todo. Quando Salomão morre, o filho que vem agora, que é o Roboão, ele perdeu 10 tribos. Quantas tribos? Ele ficou com quantas? A tribo do norte teve um rei chamado Jeroboão. E Jeroboão, com ciúme, com inveja de perder o povo, porque o templo está em Jerusalém, ele falou, se o povo subir, ele vai ficar lá. Vai fazer o senhor deles, Roboão, vão me matar. Então eu vou implantar a idolatria. Ele colocou um altar, um bezerro de ouro, em Dan, e fez em Berseba, que é de norte a sul. Nos limites, falou, não precisa subir em Jerusalém. Aqui o Deus que te tirou da terra do Egito. Ele implantou a idolatria. O próximo que veio, o filho de Roboão, nenhum rei fez o que era reto aos olhos do Senhor. Diga comigo, nenhum. Dentro dessa linhagem tem Acabe. Dentro dessa linhagem tem Atalia. Tem Jezabel. É nessa linhagem ruim, porque o que começa errado não tem como dar certo. 19, mais Roboão. E Deus falou assim, Roboão, eu vou te deixar com 2, não é nem por causa de você, é por causa de Davi, que eu tenho um pacto com Davi, um pacto poderoso. E dentre esses reis de Judá, que é dessas 2 tribos, teve um chamado Ezequias. Ezequias falou, eu vou fazer uma purificação, irmão. Ele começou a tirar toda a idolatria, foi removendo tudo que não prestava. Diga comigo, hoje é noite de limpeza. Papai vai descer na casa para limpar hoje aqui. Começou a remover. Ele teve ele falou, colocaram o nome da cobra de Neustã. Ezequias removeu. Aí você acha o que, eu estava falando para a Sueli, eu só vou sossegar quando eu casar o Samuel e o Nicolas. Porque quando casa, você fala, ufa, foi embora. Casei, glória, não é ufa, estou dispensando meu filho. É que eu consegui preparar ele para a vida, se tornou um homem, assumiu uma responsabilidade, casou. Mas enquanto estiver comigo, eu sou responsável por ele. E que responsabilidade é de ter um menino bonito igual o pai? É difícil. É muita instrução.
O Nicolas também é a cara do pau. Olha isso aqui, mano. Olha a máquina. É uma responsabilidade. Mas a gente acha, quando eu li o livro de Richard Fugate, Princípios Bíblicos para Criar Filhos, tem muita gente achando, aqueles que estão dando certo, temos aqui o pastor Renilson, um exemplo a ser seguido, seus filhos tudo trabalham dentro da igreja, e estão trabalhando, adorando ao Senhor. Alguém vai falar que você deu sorte, pastor. Vamos falar que você deu sorte, falar, a Luana teve sorte. Eles são privilegiados, não é privilégio. Isso aqui foi boa conduta, foi bom ensinamento. As pessoas gostam de, julgar e falar que aquilo que você fez de certo foi necessariamente o quê? Sorte. Não é porque seu filho, que você é crente, que seu filho vai se tornar crente. E existe uma responsabilidade sua. Ezequias fez uma grande reforma, mas o filho dele que vem agora, Manassés, fez o que era mal aos olhos do Senhor. O Manassés foi o pior rei de Judá. Manassés, você sabe quem é Manassés? Ele pegou o profeta Isaías, cortou no meio. Cerrou o profeta no meio. Manassés? Mas o Ezequias não tinha, acabou de fazer uma reforma, agora o filho veio e bagunçou tudo que o pai fez. Quando Manassés morre, ele se arrependeu no final de sua vida. O filho dele, chamado Amon, ficou 2 anos reinando. Vieram e mataram ele. Aí chegaram e falaram assim: olha, vamos fazer o seguinte. Quantos anos tem seu filho? 14 anos? Vem cá, filho, faz favor. Tem alguém de 8 anos aqui? Não, né? 8 anos? Mas vem cá você, só para dar um exemplo. Senta aqui no trono aqui, filho, vem. Isso aqui é jogador caro, isso aí. Você vai jogar no Real Madrid. Vem cá, filho. Parece que tem 8, não parece? Senta aí. Com 8 anos de idade, Josias aceitou no trono de Jerusalém. Quanto tempo? 8 anos de idade. E quem colocou ele no trono? Diga comigo: o povo da terra. Livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo de número 34, 33 versos 25. 33 versos 25. Põe aí para nós, 33 versos 25. Fica só um pouquinho aí, só um pouquinho, tá, filho? Olha o rei Josias aí, irmão. E bonito esse rei Josias, né? Ele está com 14. Josias tem quanto? 8. Então para com essa conversa. Para com essa conversa. Ah, que eu estou muito... Não tem esse negócio não. Dá para ser fiel a Deus, começando de pequeno. Dá para ser obediente, dá para governar, dá para estar no comando. Eu sei que 8 anos ainda, mas começou. E com 16 anos, ele começou a buscar o Senhor. E aconteceu um divisor de água na vida dele. Porque sabe que muda a nossa vida, meu amado irmão? Não é você ir lá acertar a Mega Sena. Sua vida pode piorar se você ganhar na Mega Sena. Mas se você buscar o Senhor, Deus vai revolucionar a sua vida. Você vai ganhar maior do que a Mega Sena. 33, 25 diz: porém o povo da terra feriu todos quantos conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Com quanto tempo? 8 anos de idade. Versos 34 primeiro. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar. E 31 anos reinou em Jerusalém. Obrigado, rei Josias. Pode voltar para o seu lugar. Calma, o pai, o avô dele, de Josias, que foi o Manassés, fez muita coisa errada. O pai dele foi ruim. Amon, mataram. Agora ele está no comando. Pastor, mas o que tem a ver? Diante disso, conclui-se que Sofonias foi o único profeta menor pertencente à família real. Por quê? Ele fala que ele era filho de Ezequias. Então ele é da linhagem real.
Sendo um primo distante do rei Josias, Sofonias tinha, é evidente, acesso à corte, conhecia bem o clima religioso em toda a cidade de Jerusalém. Aí a gente olha, eu quero só explicar esses cenários para a gente entrar na história de Josias. Você vê, cenário histórico ocorreu durante o reinado de Josias. 640 a 609, você não vai pegar data. E antes da queda de Nínive em 612. A firme condenação da idolatria, indisciplina sugere que ele tenha profetizado antes de 621, se não antes de 628, quando Josias realizou a grande reforma. Olha que interessante. O Stanley Harrison, no livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, disse que Sofonias influenciou Josias a gerar uma reforma. Sofonias foi o profeta que influenciou o rei a implementar reformas e tirar toda aquela parafernália que eu acabei de ler, que foram tirando de dentro da casa de Deus. Cenário político. Sofonias desempenhou seu ministério no início do ministério de Jeremias. Tanto o cenário internacional como nacional passavam por profundas transformações. Olha que interessante. Porque quando você analisa, tem muita coisa acontecendo. Você tem um império assírio em declínio. Você tem a Babilônia em ascensão. Você tem o Egito querendo, penetrando na Palestina. E Judá enfraquecido durante o reinado de Manassés. E era praticamente vassalo. O que é um vassalo? Paga tributo para a Síria. É nesse cenário, irmão, de incerteza. A pergunta é, como que uma Andeurinha vai fazer verão, irmão? Com tanta coisa errada. E o cenário religioso? Sofonias pode ser considerado o profeta que influenciou Josias a voltar-se para o Senhor e o ajudou nas fases da reforma, apresentando ao povo um dos quadros bíblicos mais aterradores do julgamento. E aí você fala, pastor, qual o objetivo do livro? O objetivo da profecia era fazer um chamado urgente à nação. Diga comigo, chamado urgente. Condenando sua idolatria e advertindo sobre o grande dia da ira divina. Além disso, Sofonias destacou os resultados finais do julgamento de Israel, que seria um povo purificado e humilde, restaurado pelo Senhor, que passaria a habitar no meio deles. Eu vou mostrar para você no livro, deixa aberto, 2 Crônicas, capítulo 34, deixa aberto aí. Quando você ouve uma palavra de exortação, você estando errado, qual é a sua atitude? Qual é a sua atitude quando você ouve uma palavra severa e você está numa falha que você precisa mudar? Deus está perguntando para você, qual a sua atitude? Tem gente negligenciando a voz de Deus, irmãos. Aí quando Deus fulmina, irmão, quando Deus põe a mão, como Deus falou assim, eu vou destruir tudo. Irmão, destruição como o dilúvio. No dilúvio sobrou os peixes. Os pássaros estavam dentro, ali dentro da arca. Ele soltou uma pomba, não foi? Aqui Deus falou assim, eu vou matar tudo. Eu vou matar os peixes, eu vou matar os animais, as aves e até os homens também. Eu vou acabar com tudo. O dia do Senhor está perto. Quando que começa o dia do Senhor? No momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. A gente encontra dentro desse livro algumas contribuições. Travou ali. Aleluia. A primeira contribuição, diga comigo, o grande dia do Senhor. Esse eu já falei. Todos os profetas falaram, Malaquias, Sofonias, Joel, Ezequiel, Isaías, cada um desses falou a Judá em épocas de apostasia,
ademoestando a nação sobre o terrível julgamento do Senhor e também indicando Deus de Israel como o lugar de refúgio. A segunda contribuição que esse livro propõe, Sofonias e a sua terrível descrição de Deus. Aqui é legal. Qual é o Deus descrito hoje na internet? Qual é o Deus que atrai as pessoas à igreja hoje? Não é mais igreja, é clube social. Você é o coração de Deus. Você é o centro do coração de Jesus. Não é só palavras boas para nós? Sofonias? A descrição da ira divina dada por Sofonias é provavelmente a mais terrível da Bíblia. Quando você lê o 1:18, 3:8, é como um colapso final do universo. Jamais veio de um profeta mensagem tão rigorosa e sombria. Denúncia e ameaça é o principal tema da sua pregação. Não é um profeta dizendo: ei, Deus tem obra, vamos para o templo, vamos nos remove isso aqui. Não, profeta não. O Sofonias falou: tu vai acabar com todo mundo, sua raça de víbora. E foi. Nas vanajas, O profeta vem com ameaça, irmão. Segundo Stanley Ellison, uma das mensagens mais terríveis da Bíblia. Jamais veio um profeta com mensagem tão rigorosa e tão sombria. Ele é um homem que resume o Antigo Testamento de uma forma fantástica. Profeta que dá ênfase à conclusão. É um livro que sintetiza todo o Antigo Testamento. É o livro de Sofonias. E aqui eu encerro. Diga comigo: catálogos de pecados religiosos. Qual é a sua lista de pecado favorito? Sabe o que é legal? Eu aprendi isso na teologia, no seminário. Que toda vez que fala de pecado na Bíblia, a maioria das vezes, sempre tem um catálogo, né? Sempre tem uma lista. Aí você fala: essa lista aqui eu estou de boa. Mas e a outra? Você olha aquela lista e fala: não, essa aqui eu tô... Sabe quando você chega lá no impacto? Aí dá uma ficha para você. Fala assim: não, só assina o que você faz. Lembra? Você fala: de boa. Falou: isso aqui eu faço. Aí você já começa a ficar escondido. O irmão não pode ver o que eu faço. Misericórdia. Mentiroso. Misericórdia. Tá mentindo, Senhor. Senhor Deus. Preguiçoso, Senhor. Pai do céu. Quando você for ver, você assinou a lista toda. Mas chega no culto: eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Ah, você é de Jesus, é? Você crê que ele existe? Faz bem, porque os demônios creem e treme. E treme. Olha os catálogos de pecado, vamos lá. Adoradores de Baal e de outras divindades cananeias. Adoradores da natureza, do sol, da lua e das estrelas. Que é o zodíaco, estou aqui, sabe? Quem é o povo do horóscopo? Cadê os que é de leão aqui, de virgem? Leão, virgem, capricórnio, tem alguém? Tem ninguém não? Tem uma de Capricórnio, varão? O varão é de Capricórnio ali, ó. Tem um de Capricórnio. Ô, irmãos, presta atenção. Essas eram práticas. Porque é a ideia é o zodíaco, né? As 12 constelações, o posicionamento das estrelas, e aí eles vão criando para governar a nossa vida. Mas nós, querido, você que levantou a mão, nós não somos criados pelas estrelas, nós somos criados por aquele que criou as estrelas, o Deus Todo-Poderoso que conduz sua vida, que conduz sua casa. Você acha que esse negócio do horóscopo é de hoje? E você, crente, que vai para a praia no final do ano, coloca branco e pula 7 ondas. Deus está vendo você lá com aquela champanhe aqui, ó, só aqui, ó. Vou pular, vai. Uma, glória, ficou para trás. 2. Está pulando 7 ondas, né? Deus está vendo você. Adoradores do sol, da lua, das estrelas. Religiões sincréticas que pressupõem adorar o Senhor, mas também adoram outros deuses. Sabe o que é interessante? Que é o que aconteceu na época dos samaritanos. Eles chegaram na terra, não sabiam cultuar o Deus da terra, Cris. E Deus mandou leões, irmão, imagina os leões vindo matando todo mundo.
Aí eles ficaram preocupados, foram lá na Síria, trouxeram um sacerdote, nos ensina a cultuar o Deus da terra. Falou, o sacerdote veio o seguinte, assim, tem que oferecer sacrifício ao Senhor. Aí Deus parou de mandar leões. Aí eles ofereciam sacrifício, mas eles adoravam os seus deuses. Assim eles fazem até o dia de hoje. Tem muita gente que só vem ao culto. Eu vou no culto só para aquele... eu fiz algo para o Senhor. Mas quando sai daqui... Religiões sincréticas. Os que abandonam deliberadamente a adoração divina. Os indiferentes que não se interessam em obedecer às exigências divinas. Por quê? Tinha gente que não... Deus falava e não obedecia. E os que têm ideias deístas. Você sabe o que é uma ideia deísta? O deísmo consiste numa ideia de que Deus criou o mundo, sumiu. Ele criou o mundo e sumiu. Ele não tem contato. Ele está muito ocupado em outras regiões. Então ele não tem contato com a gente. E eles diziam, a palavra, quer ver, ó, só para você ver o texto, como o texto é pesado. Sofonias 1:12, põe para nós aí, Midianita, para a gente ir para o livro de 34 de Crônicas e pegar alguns pontos importantes dessa história. Sofonias 1, versos 12. Vamos lá, 1, 2, 3. Gente, é uma tradução apenas. Vamos lá de novo? Vai lá. 1, 2, 3. Põe ânimo para ler esse negócio aí, vai. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas, castigarei os homens que estão assentados sobre suas fezes, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, não faz... Deus não faz bem, não tem contato com a gente, não faz bem, não faz mal, não fede e não cheira. É isso que está falando, meu amado irmão, não faz nada por nós. Diga comigo, ideia deísta. E Deus falou assim, ó, sobre as suas fezes, os que dizem, diga comigo, catálogo dos pecados religiosos, contra os corruptos líderes de Jerusalém, tanto religiosos quanto civis, que tinha tornado impermeáveis as instruções divinas. Segundo o livro de Crônicas, capítulo de número 34, e o livro de Sofonias termina com a cristologia, a vinda do dia do Senhor será quando a igreja for arrebatada. Então, o Messias está lá. Então, existe uma cristologia, a pessoa do Filho. Mas no livro de 2 Crônicas 34, eu quero aprender algumas histórias com vocês aqui hoje. Porque o Sofonias, ele foi um homem que trouxe uma mensagem muito severa. Por tudo que estava acontecendo dentro do templo. Irmão, eu queria que hoje aqui, no nome de Jesus, olha para o seu pastor aqui. Eu não estou brincando de ser pastor. O meu propósito é te levar para o céu. Eu não tenho poder para te levar para o céu, mas os ensinamentos de Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, se você viver uma vida dupla, você vai queimar no quinto dos infernos. Se tiver e se existir. Ou você muda de vida de verdade, irmão. Ou você está perdendo tempo vindo para a igreja. Perdendo tempo. O diabo não tem medo de você. Quem viu o vídeo hoje de uma pessoa manifestada, estava na intercessão da igreja? Quem viu esse vídeo na internet hoje? Uma moça na intercessão da igreja caiu manifestada com demônio. Porque cadê os profetas que revelam pecado? Cadê os profetas? Que revela 2 mulheres, 2 homens, 3 famílias? Cadê? Cadê os profetas para revelar? Se existe corrupção, avareza. Cadê os profetas? Cadê os profetas para revelar? Se a gente está roubando dinheiro da igreja, cadê? Cadê os homens de Deus que revelam? Ou você acostumou a servir a Deus?
acende incenso para os deuses, e depois entra aqui, deixa queimar. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui, mas continua com esse coração horrível, coração negro, um coração que não perdoa, com práticas erradas, e você sabe o que Deus está falando com você aqui. Não adianta você se esconder. Eu tenho aprendido, irmão, que tem muita coisa errada dentro da igreja, e eu tenho tentado falar para os pastores: nós precisamos pastorear. Se viu errado, vamos corrigir. Não gostei, não tem problema. Congregar na Ágape, nós não vamos deixar você pecar. Não vamos ficar em cima, não vamos ficar mais atrás de você. Agora, se quiser ir para algum lugar que você vai entrar, ninguém vai te perceber, vai viver a vida que você quiser, não tem problema. Mas aqui eu vou ser responsável por aqueles que o Senhor colocou sobre a minha tutela. O rei Josias, com 8 anos de idade, ele tinha tudo para dar errado, Lucilene. O meu pai fez tudo que é errado, mataram meu pai. Ele poderia ter nascido revoltado, poderia ter nascido com um monte de problema dentro do coração. Mas a primeira ponto a destacar nesse texto, 34, versos de número 2: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Davi seu pai. Calma aí, como assim? E andou no caminho de Davi seu pai, sem desviar deles nem para a direita e nem para a esquerda. Ele não tinha referência dentro da casa dele. Meu pai, ele desviou, trouxe um monte de coisa errada para dentro do templo, mas meu pai não é referência. Eu vou pegar a referência de Davi. Ele é um homem de Deus. Então para com essa conversa. Tá todo mundo desviando, eu vou desviar. Tá todo mundo pecando, eu vou pecar. Ainda tem homem de Deus, ainda tem mulher de Deus, tem gente de referência nessa terra. Ele poderia começar, irmão, ele começou com 8 anos de idade, irmão. O Nicolas está com 10, está liderando a equipe da bagunça aqui. Meu Deus, eu falo assim, quando eu falei: Senhor, eu estou perdendo o Nicolas, seu pai. Eu já dei um ukulele para ele. O Nicolas está aprendendo o ukulele hoje. Acordou o Samuel só no ukulele aqui, ó. Vou ensinar. Tocar alguma coisa. Tem que envolver ele em algo. Mas ele começou com 8. E a Bíblia diz que, aleluia, no 8º ano do seu reinado. Se ele começou com 8, no 8º ano, 8 com 8. 8 com 8. 8 com 8. 16. Com 16 anos de idade ele falou: eu vou buscar o Senhor. Vamos ver o que aconteceu. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai. Olha, meu Deus, que coisa linda. Meu pai Amon desviou, miserável, mataram ele. Mas Davi, meu pai, minha referência, eu vou buscar os conselhos dele, os ensinamentos dele. Deus era com Davi: até quando terás dó de Saul? Eu já rejeitei. Enche o teu vaso de azeite, vai à casa de Jessé. Eu tenho um lá, segundo o meu coração. Cadê aqueles que é segundo o coração de Deus? E no 10º ano começou a purificar, ajudar. Olha que interessante. 10º. Se ele começou com 8, 8 com 12, 20 anos. Tem alguém de 20 anos aqui na igreja? Levanta aí. Quem tem 20 anos aqui? Não tem ninguém aqui? Quem tem 20? Rapaz, é isso mesmo, Lídia? Pode ver aí, baterista. Que tem bateria também no teclado, você não sabia disso? Vocês não entendem de música, irmão. Obrigado, eu gosto dele. Dá um abraço, você me ajudou. Me salvou. 20 anos de idade. Você viu que dá para ser fiel a Deus na sua idade, filho? Agora senta. Pegou com 20 anos de idade. Ele falou assim: vou fazer uma reforma. Ei, quantos anos você tem, Lucas? 18. Ele começou com 8, filho. Com 8 anos, quem busca a Deus, Deus abre a visão. Deus começou a mostrar: filho, está errado.
Alguns falaram para mim, você é muito novo, eu achava que pastor tinha que ter cabelo branco. Aí chegou um negão desse aqui com cabelo, irmão, com bigodinho. Os caras falaram, mano, como um menino desse aqui? É que o papai escolhe, irmão. E quando o papai escolhe, está escolhido, glória! Dá para ser crente de pequeno, meu amado irmão. É coisa de juventude, é coisa de adolescência, nada. Dá para ser crente na adolescência, dá para ser fiel a Deus de pequeno. A gente tem que fazer a nossa parte, não transferir. Não é minha responsabilidade de ensinar dentro da sua casa, é do pai, é da mãe, é você que é responsável pela sua casa. Mas ele não tinha referência. Aí se você está aqui falando, eu não tenho referência na casa, então vai para a Bíblia. Olha, sede meus imitadores, disse Paulo, como eu fui de Jesus. Com 20 anos, ele falou, não, vamos fazer uma reforma. Aí ele começou, versos de número 3. E pode pôr os textos para nós aí, filho, medianita. Falei que te amou de filho. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano, começou a purificar a Judá, a Jerusalém, dos altos e dos bosques, das imagens de escultura de fundição. Ele falou assim, vamos começar no campo, vamos começar nas casas, começar na terra. Remove tudo que não presta. Lembra que nós lemos, segundo livro de Reis, capítulo 2, ele foi removendo, irmão. Sabe de onde ele removeu? Dentro do templo. Se o avô dele, Manassés, reinou 55 anos e foi ruim diante de Deus, o pai dele reinou 2 anos, 55 com 2 dá quanto? quanto? 57. Eu pensei que você falou 58. Eu falei, 57. Ele implantou uma reforma com 20 anos. 20 com 57, 77. Aproximadamente 70 anos, 77 anos, que o templo está sem fazer reforma. A gente faz reforma na igreja todo ano. Imagina a gente deixar 70 anos sem fazer reforma do templo. Como que você acha que ficaria? Ele falou, vamos começar a limpar o povo da terra. Começou a tirar tudo que não prestava. Imagem de escultura, altares. Sabe quando você anda e você vê aquela encruzilhada, trabalhos de bruxaria, de macumbaria. Hoje é algo da época. Na época havia os deuses de lá. É altar para tudo que é lugar, irmão. Prostituição dentro do templo, irmão. Eu estou falando no lugar onde Deus habita a presença dele. E o povo vinha oferecer sacrifício. Vivendo uma vida totalmente torta. Senhor, obrigado. Amém. Pega a missionária Teresa para mim, gente. Com 20 anos começou a fazer toda a limpeza. Olha o que diz no versos de número 8. E no ano 8º, e no ano 18º, 18 com 8, 26. Quantos anos ele tem agora? 26 anos de idade. Havendo já purificado a terra e a casa, enviou Safã, filho de Azarias. Eu não vou nem ler aqui. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reforma. Quanto tempo aproximadamente? Diga aí comigo, 70 anos. Vamos começar a fazer a reforma. Ele falou assim, faz o seguinte, pega o dinheiro que o povo traz do dízimo, da oferta. Vamos pegar esse dinheiro, vamos reformar. Chamou as pessoas responsáveis e não pediram nem prestação de conta, porque a Bíblia diz que o povo era bênção, era fiel. Olha para cá. Começou a fazer a reforma. Nessa reforma, onde eu vou? Ele foi e encontrou, dentro da casa do tesouro, uma cópia. Aqui achei a cópia. Achei a cópia. Procurando. Achei. Não tinha nenhum papel aqui para me ajudar. Ele encontrou uma cópia do livro da lei, escrito por Moisés. Perdido aonde? Diga comigo, a palavra que se perdeu dentro do templo. Irmão, não tem celebração da Páscoa, pastorzão. Não tem.
Tá todo mundo fazendo o que acha que deve fazer. Mas Deus levantou o Sofonias e falou: Sofonias, denuncia. Fala que eu vou quebrar tudo. Agora tenta imaginar o profeta falando: Josias, você pode fazer diferente, Josias. Seu pai não foi o exemplo para você, mas não segue o exemplo do seu pai. Segue o exemplo de Davi. Faça uma... esqueci de algo que eu não poderia esquecer. Diga comigo: escolhido para um propósito. Eu me lembro que eu recebi uma palavra na sede de um pregador, acho que é o Silvan, que ele tinha um problema na mão. Silvan, né? Silvano? Da Bahia, né? Aí ele liberou muitas palavras. Dentre essas palavras que ele liberou, ele falou que a senhora ia engravidar. Falou: eu vejo você com um filho. Não falou que você ia engravidar, falou que eu vejo você com um filho. Eu vejo você com uma mala. Você vai fazer uma viagem. E Deus manda te dizer que Deus vai te colocar no meio de políticos. Ele diz assim: ó, Deus vai te colocar no meio de gente grande. Você vai arrancar a capa. Fica tranquilo, irmão, não vou me candidatar não. A não ser se for o nego do asfalto. Nato sim, volte para mim, Nato sim. Vou prometer asfalto para você. Só asfalto, vou tampar os buracos. Mas não vou. Mas eu falei: por que Deus quer me colocar às vezes no meio de gente grande? Quantas mensagens eu recebo para tomar café? Falei: Deus, se o Senhor me colocar no meio dessas pessoas, que seja para mostrar um bom testemunho de um cristão, sem receber nenhum dinheiro de suborno, e para que haja no meio deles dizendo: olha, aquele é diferente, aquele ali come na nossa mão, aquele recebe dinheiro de propina, esse aqui está aliançado conosco, a igreja está fechada, mas aquele ali não, aquele ali é diferente, aquele ali tem uma luz diferente. Josias, escolhido por um propósito. Quando você, por mais que você não possa gostar do Silas Malafaia, mas que ele não é uma voz profética no Brasil, ele é. Você não pode gostar de tudo, nem tudo que ele fala eu gosto, mas que ele é uma voz profética e é um cara que fala, ele está peitando o Supremo, não é qualquer um. Se ele tivesse uma vida, já tinha caído. Mas o Josias, sabe quem é Josias? Só para que você entenda, para mim encerrar essa pregação aqui. Josias é que um profeta de Judá foi profetizar em Jerusalém. Lembra do Roboão, que implantou o sistema de idolatria? De Dan a Becerba? Deus trouxe um profeta de Judá e falou assim: olha, assim diz o Senhor, vai nascer um rei da casa de Davi, cujo nome é Josias. Ele vai pegar vai derrubar, vai profanar esse altar, a cinza dos sacerdotes vai queimar neste altar. Aí o rei falou assim: pega nele. Quando o rei foi pegar nele, a mão do rei ressecou, mano. O rei ficou aqui, ó. Me ajuda. Orai ao Senhor. Aí o profeta de Deus falou: Senhor, restaura. A mão dele voltou ao normal. Ele falou assim: vem, vamos comer pão na minha casa. O profeta falou assim: ainda que você me desse a metade do teu reino, eu não voltaria, porque Deus me deu uma ordem para eu não comer pão, nem voltar pelo meu caminho. O profeta foi embora. Daqui a pouco, na mesma cidade, os filhos de um profeta velho. Diga comigo: o profeta velho não era um velho profeta, era um profeta velho. Por que Deus não usou o profeta velho para profetizar? Porque ele era um profeta, não era um velho profeta. Pai, o homem de Deus profetizou, a mão do rei ressecou, e ele orou e voltou. É, filho, para onde foi? Foi para aquele caminho. Apardai-me um jumento, montou no jumentinho. Foi no jumentinho atrás, encontrou um homem de Deus assentado num zimbro. Falou assim: tu és o homem de Deus? Falou: sou eu. O anjo do Senhor disse para você voltar pela palavra do Senhor. E ele voltou. Mas Deus não tinha falado com ele através da palavra? Aí veio alguém falando que o anjo nunca troca a palavra por revelação. Não, irmão. Ele voltou. Comeu o pão. Quando bebeu, Deus usou o profeta velho. Aí Deus usou o profeta velho. Falou assim: como você desobedeceu a ordem do Senhor, você vai morrer. Ele indo embora, o leão só matou ele. Não comeu o corpo. E o leão ficou do lado aqui, ó. E o jumento? O leão não matou o jumento. Só matou o profeta, ficou do lado do jumento, do lado do corpo. Porque desobedecer? Mataram o profeta, só não matou a profecia. 300 anos depois, quem se levanta? Josias. Sofonias está falando:
Ou Sofonias para ele, falou assim: ô rei, você está debaixo de uma profecia, filho. Tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, você vai temer o homem. Eu sei que não tem ninguém do seu lado, está todo mundo desviado, mas você está debaixo de uma palavra. Teve alguém que já tinha profetizado que ele era com você. Ei, levante a sua mão. Não tem homem, não tem pastor, não tem apóstolo, não tem demônio, não tem Satanás que impede quando Deus libera uma palavra. Eu vim pregar para alguém que está debaixo de uma palavra. A palavra de Deus está de pé sobre a sua vida, diz o Senhor. E ele foi, irmão. Quando ele leu o livro da lei, sabe o que ele fez? Olha bem para mim aqui. Ele rasgou as vestes. Ele ficou perturbado, irmão. Ele rasgou as vestes, não pode, nós desviamos, irmão. Está tudo errado, mas sabe qual é o problema? Aí você vem aqui, irmão, você prega uma palavra como essa aqui, em nome de Jesus. Você vem aqui pregar uma palavra que eu passei. Eu estou desde que eu saí desta oração aqui 8h40, eu fui para minha casa. Eu estou desde as 9 da manhã até as 4h30 da tarde estudando para alimentar você aqui. E aí você vai ser guiado por profecia. Não estou falando que não existe profecia. Tem profecia, mas a maior revelação ainda continua sendo a Bíblia Sagrada. Você falou que acredita em mim, você falou que confia na sua liderança que está te conduzindo. Então, meu amado irmão, então muda de vida, meu amado irmão. Coloca a sua casa, hoje é dia de reforma, porque a gente está ouvindo uma palavra severa, uma palavra que está dizendo: conserta a tua casa. Hoje é dia de limpeza. Tem gente que perdeu a dracma e não sabe que perdeu. Hoje é dia de você acender a lamparina, pegar a vassoura e começar a buscar. Vamos em busca daquilo que foi perdido dentro da casa. Pastor, dentro Maria, mãe de Jesus, perdeu Jesus dentro do templo. Marta perdeu Jesus dentro da própria casa. O texto diz: e aproximando-se Marta. Se ela se aproximou, quer dizer que ela estava longe. Perdeu o livro do templo, o livro da lei dentro do templo. Rasgou as vestes. Ele falou assim: então vamos fazer o seguinte. Reuniu quem? Versos de número 19, 34, 19. Põe para nós aí, Midianita. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Eu não sei se a minha irmã já saiu. A Deia já saiu, Lu? Andréia? Estava internada? Ah, tá. Eu ouvi palavras. Ela liberou uma palavra na conferência de mulheres aqui. Como foi no grupo das mulheres? Eu não entendi direito. Ela liberou uma palavra interessante na conferência. Ele já tinha o livro da lei, mas o rei falou: procura o profeta. E quem era? Era uma mulher. E a profeta só confirmou aquilo que já estava escrito. Esse é o verdadeiro profeta, que não vai além da Bíblia, vai no que está escrito. Vai do mesmo jeito, rei, mas tu não vai morrer não, vai ficar em paz. Então o rei falou assim: vamos começar a fazer a reforma. Você está preparado para fazer uma limpeza aí, irmão? Sabe quando chega do nada o pastor, do nada, uma visita: oi, estou no portão. Você falou: miséria. Aí você vai começar aqui, ó. Você começa a limpar. Joga dentro do quarto das crianças, joga, limpa pelo menos a sala. Pega isso aqui, rápido. Cala a boca, o pastor está aí, meu. Vamos. Aí você vai aqui e de cá, pega a vassoura. Pega o detergente, vai lavando os pratos. Vai achar que nós estamos lavando louça, mas não estamos não. E amarra o cabelo aqui. Não é assim? Não é assim, irmão? Quando chega a visita do nada. Como está o seu quartinho do fundo, diz o Senhor para você hoje? Como está seu quartinho do fundo? Está jogando para debaixo do tapete? Pecado oculto, você fez, ninguém viu? Fica tranquilo. Sabe quando vem o pecado? No melhor momento da sua vida. Pode marcar que eu estou te falando. Quando você achar que você vai, o diabo vai te envergonhar. Você falou: mas quem encobre a transgressão nunca prosperará. Quem confessa e deixa alcança misericórdia.
E ele falou assim: vamos fazer o seguinte. Agora, depois da limpeza, nós vamos celebrar a ceia. Coloque-se de pé. Quero chamar a banda para mim aqui. Ô Medianita, dá para colocar? Põe aí no seu microfone. Pode ser no seu celular mesmo, varão. Não sei se está ligado lá o plug, não está, né? Não está vindo áudio daí não, né? Que estava com problema, né? Coloca no seu aquela música do Gessé Aguiar. Eu sei que ele desviou, mas a música dele tem a ver com o que eu quero falar aqui hoje. A reforma. Você vai fechar os olhos, depois eu vou louvar outro louvor também. Consegue, filho? Ah, o seu não tem o plug, né? Pega um celular que tem plug aí, pessoal. Alguém que tem P2 aí, qualquer celular aí. Se tiver, a reforma. Porque se... Só pedir para acelerar aí, porque para a gente não perder o fio da meada. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. É fechar os olhos, irmão. Não é para olhar para ninguém aqui em cima. Abaixa a sua cabeça. A mensagem é uma mensagem forte aqui hoje. Quando ele ouviu a palavra da lei que exigia mudança, ele rasgou as vestes. Você não vai rasgar suas vestes espirituais aqui hoje, não? Eu convido você a não falar com o irmão que está do seu lado agora, é curvar sua cabeça e fazer uma análise. Fala: Senhor, eu tô assim, Pai, tô ruim, tô falho, eu tô nessa área, eu preciso melhorar aqui. A reforma, Gessé Aguiar. Se tiver, pode pôr, já para ganhar tempo. Aleluia, deixa o Espírito de Deus trabalhar no teu coração. Hoje é noite de limpeza aqui hoje. Deus falou para Ezequiel: conserta a tua casa que certamente morrerás. Mas na sua reforma que ele tinha feito, o Senhor acrescentou mais 15 anos de vida. Quem sabe nessa reforma que você fez, Deus vai te acrescentar vida aqui hoje. Aleluia. Fecha os teus olhos, presta atenção na letra dessa música para você ver. Só atenção na letra, cada detalhe. Construir uma casa do zero é muito mais fácil do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar. Mas sei que é necessário, mude o que é pra ser mudado. Tem muita coisa errada aqui pra consertar. A obra vai ser demorada e difícil, eu sei, mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez. Faça o que for necessário, mude o que é pra ser mudado. Faça o que eu não sei. Meu alicerce foi danificado e o telhado tá todo rachado. E a encanação onde passa água tá velha, tá ruim, tá toda quebrada. Já não existe mais a fiação, tá sem energia, sem manutenção. Começa urgente essa reforma em mim. E as portas da casa e até as janelas estão destruídas, elas já não fecham. E isso facilitou para o inimigo roubar minha coroa, salvação em risco. A partir de agora, Jesus, eu entrego a chave da casa, pois sei que é certo. Se tem em suas mãos, tem sucesso. Começa a obra em mim, derruba tudo, pode reformar. És um mestre de obras, tão experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar. Deixa o Espírito do Senhor fazer essa reforma hoje. Começa a obra em mim e faça com que minha casa seja referência. Que o meu alicerce seja sustentado com tua presença. Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim.
Eu sou o templo, eu sou casa e morada do Espírito Santo. Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando? Não arrumo as rachaduras e essas infiltrações vão corromper o meu caráter. Com a ausência de Cristo em minha casa eu me acomodei. Fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei. Mas não é irreversível, com essa reforma ainda é possível Jesus habitar aqui dentro outra vez. Firma meu alicerce em tua palavra e que a minha fé refaça meu telhado. Com urgência arruma a encanação, leva a água da vida pro meu coração. Jesus, por favor, troque a fiação, pra que a luz retorne pro meu coração, pra eu discernir o que vem do escuro. Que as portas e janelas da minha alma com a vigilância sejam restauradas e que a oração reforce a segurança. Assim o ladrão não rouba a minha herança. Te dou o comando de tudo, então a chave da casa está em suas mãos. Te entrego o controle do meu coração. Começa a obra em mim, derruba tudo, pode reformar. És o mestre de obras tão experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar. Começa a obra em mim e faça com que minha casa seja referência. Que o meu alicerce seja sustentado com tua presença. Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. Jesus, que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim.